Opa pessoal, voltando aí para mais um vídeo dos velhos registros, parte 3. E hoje eu começo aqui pelo Cidade de Atalaia, que basicamente foi a minha ideia de criar um Eurogame mais tranquilo do que o Nossa Tribo, né? Que no caso não era nem Nossa Tribo, o nome era Filhos da Lenda, né? Que depois virou Nossa Tribo porque eu queria dar aquela ideia de que você está competindo, mas você tem meio que uma interação positiva entre os jogadores, né? Uma cooperação que não é tão cooperação, é mais um esquema de parasitação, né, e tal. E aí eu queria criar um jogo mais simples, um euro, mas um jogo mais simples, e aí eu tive essa ideia aqui. Esse jogo aqui, se você talvez acompanhar o blog ou conhecer o que eu faço, né, vai perceber que ele parece muito, né, com esse jogo aqui, ó. Então, esse Cidade de Atalaia foi o primeiro nome que eu pensei para o Distrito 6. Aí você diz aí se você achou melhor ou pior, né? Porque no começo eu estava tentando pensar no nome de uma cidade de verdade, né? Que fosse planejada e que tivesse uma estrutura mais ou menos parecida com essa. Não encontrei, certo? Isso aqui eu acho que é a cidade de Fernando de Noronha e nada a ver assim. Eu tentei ver se, né, encontrar alguma coisa no mundo real, não encontrei. Deve até existir, mas eu não encontrei. E aí terminou que eu botei ficção mesmo, e Distrito 6 é porque, para quem não sabe, né, é tanto um trocadilho com o nome do filme, que é Distrito 9, que todo mundo tá errando, de propósito, é uma piada minha que eu rio sozinho, né, e porque a sigla é D6, e tem muito dado de 6 no jogo, né, basicamente é só por isso. E também tem uma outra razão, porque existem basicamente 6 espaços, 6 tipos de ações no jogo, digamos assim, e aí ficou bem casadinho de ser, ou são 5 espaços, né, aí você está construindo o 6º distrito, que seria, né, por isso que existem já 5, aí vai ter o 6º, né, digamos assim. Bom, e aí aqui, essa aqui é a Cell Sheet da época, aí estava aqui já um bocado de coisa especificada, muita coisa que nem mudou, e eu acho que mudou, talvez quantidade de cartas, eu acho que nem isso, porque não mudou. A quantidade de cubos mudou, porque mudou o tanto de recursos que cada jogador tinha, foi mudando isso aí. Mas aí, de modo geral, o jogo começou bem assim, a ideia foi bem redonda desde o princípio, porque quando você está criando muitos jogos ao mesmo tempo, e nessa época aqui, ó, 2017, eu estava criando muito jogo, estava num processo criativo muito intenso, você termina fazendo a coisa meio que sair quase que no automático e bem rápida, né? Então aqui, ó, o nome do jogo aqui na época também, né? Fui mudando várias vezes, né? Para até chegar em Distrito 6. Cidade de Atalaia, Die City, Toque City, né? Porque... Bom, aí eu já estava aqui, ó, 2 a 4 jogadores, puzzle game, dice placement. Então ele já tinha a premissa já bem estabelecida. Isso aqui foi um dos primeiros Raccoons, certo? Não foi o primeiro dos primeiros, né? Não foi a versão 0.1, mas foi um dos primeiros. Tanto é que aqui tem a versão 0.4. E aqui já diz a pontuação num esquema muito parecido do que diz no jogo atual, né? Aí tem algumas observações aqui. O dinheiro serve para quê? Ó, mover token de construção, que aí token de construção seria o trator, né, no futuro, que aí nessa época não tinha, não sei. Eu acho que já tinha, mas eu não tinha um nome, né? Que eu não sabia ainda se ia ser uma cidade, se ia ser medieval, se ia ser, né? Eu estava ainda meio perdido nesse sentido de tema, né? Subiu, diminuiu o dado, né? Isso aí se manteve. Comprar recurso. Aí eu botei, ó, parece OP e boring. Boring é entediante, né? Aí botei 2 para 1, porque 2 para 1 tava muito fácil mesmo. Hoje em dia, se você for jogar o jogo, você vai ver que é 3 para 1, né? 3 de dinheiro, você compra um recurso. E deixou de ser overpower, né? E entediante, porque é um negócio, é uma estratégia viável para o cara seguir e evita muita frustração, porque às vezes você não consegue construir num lugar porque eles bloquearam, mas aí você consegue construir no outro, mas gastando um bocado de dinheiro, né? Aí você consegue se salvar, mas você não otimizou o processo. Porque gastar 3 de dinheiro para comprar um recurso é meio... Vocês vão entender por quê. Porque, por exemplo, ó, essa ação aqui dá 5 de dinheiro, enquanto que essa ação dá 5 de recurso. Então, o trade-off aqui, né? Isso aqui já mudou, né, no jogo. Dinheiro está um pouquinho mais fácil de adquirir, né? Mas ainda assim a ideia é que dinheiro não seja um negócio tão trivial de adquirir, mas que tenha o fator coringa, né? Sendo que é um fator coringa custoso. E aí eu acho que a ideia funcionou, certo? Não vi ninguém dizendo que dinheiro era super poderoso, né? Assim, desequilibrado. Até porque você não consegue só investir em dinheiro e construir as coisas. Você vai ter que pegar recursos, né? Mas bom, isso aqui é um dos primeiros tabuleiros, né, que eu montei. Esse aqui eu fiz no Word mesmo. Se você perceber, tem meio que uma
uma tabela aqui, ó. Então isso aqui é uma tabela, uma coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, né? Que eu montei bem rapidinho, bem fácil. Recomendo para você no começo não perder tempo fazendo coisa de protótipo. E aqui era o movimento do trator, ó. O espaço do trator é a bolinha e o espaço dos dados é o quadradinho, certo? E aqui isso aqui é o mesmo tabuleiro que tem no jogo atual, certo? A única diferença é que aqui está uma visão isométrica, né? Então seria mais ou menos assim, né? Se você fosse olhar para isso daqui, seria mais ou menos esse bicho inclinadinho assim, né? E os dados aqui, no caso, né, eles estão, ao invés de ficarem nos cantos aqui, ficaram aqui. Porque ficando aqui eu consigo, com um dado só, né? Aqui eu tenho que botar dois dados. Com um dado só eu boto o dado aqui e indico que ele vale tanto para cá quanto para cá, né? Então fica mais harmonioso. Bom, aqui está o tabuleiro do jogador, que é a mesma coisa do jogo atual, né? Tem as baciazinhas, tem o dinheiro que vai até 10, continua indo até 10, né? E aqui já tem uma playtest versão 0.3, ó. Jogou eu e Emerson na época. Aqui é a pontuação. Aí, ó, se for fazer não sei o que, né? Várias observações, ó, mais ações, mover. Aí, nessa época eu acho que não tinha o trator, né? A versão 0.3 é de antes dessa anotação, inclusive, eu acho. E aí o trator apareceu. O trator aparecendo, aí abriu um espaço de alocação para o trator. Aí nessa época aqui eu indicava a ação imediata com raiozinho, né? E a ação na fase de construção, em outras fases futuras, com a ampulhetazinha. Porque você aloca aqui, mas você não constrói de imediato. E aí já tem esse esquema de a ordem de construção. Então o jogo estava bem avançado mesmo para a versão basicona lá. Sendo que as coisas ainda vão otimizando, certo? Aí você aqui já começou a ter espaço bloqueado para mais jogadores ou menos jogadores, né? Uma coisa vai crescendo de pouquinho em pouquinho e é meio assim que vai funcionando. Porque primeiro você tem que ver se a ideia funciona. A ideia funcionando, aí você consegue ir avançando nela e melhorando. Ó. Inclusive aqui já mudou de ter 4 espaços sempre para todo mundo. Ó. Isso aqui está igual, idêntico ao jogo atual, certo? Então perceba que a evolução foi bem boa. E assim, modéstia à parte, né? Não é modéstia à parte, porque eu falo comparando comigo mesmo, né? Então esse daqui é um dos meus jogos favoritos que eu criei, né? Eu acho que o meu jogo mais assim, mais certeiro pra mim, né? Que casa no meu gosto pessoal bem muito, é o Teotihuacan, que não é o criado pelo italiano, né? É o criado por mim, o original. Mas esse aqui eu gosto muito, certo? Porque a interação dele é muito boa e eu gosto de interação em jogos, certo? E aí, ó, vários playtests, não sei o que, aí carta do objetivo, ó. Isso aqui já está muito parecido com as cartas do jogo atual, certo? Inclusive a iconografia, né? Isso aqui embaixo tem... É bem parecido. O pessoal da Vem Pra Mesa seguiu o design gráfico basicamente o que eu fiz. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que é lisonjeiro, né? Assim, porque eu não sou designer gráfico, nem nada de arte, nem nada. Mas eu que fiz isso aqui tudinho. Assim, eu não fiz os desenhos, né? Mas eu montei o tabuleiro pegando cada ruazinha dessa, que era pedaço separado, e fui montando. Esse negócio aqui não era isso aí, esse terreno, não. Eu peguei esse pedaço com esses carrinhos aqui e fui montando tudinho. Então eu meio que montei a cidade do meu tabuleiro, né? Deixa eu mostrar aqui o tabuleiro como era, né? Acho que dá pra ver legal. Então ele tá igual, se você for ver, ó. Se você for ver não, que eu vou mostrar. Ele tá igual a isso aqui, ó. Mesma coisa. A diferença é que agora tem uma arte que preste, né? E não uma arte roubada, porque isso aqui era tipo... Não é clip art não, mas é basicamente isso, né? São os templates de arte que tem, eu fui montando isso aqui. E aqui bem parecido, né? Só que muito mais bonito, porque aqui as cores estão mais vivas, né? Tem menos pastel, né? Os lugares das coisas tá mais congruente, né? Porque aqui eu criei o fundo e joguei um bocado de bola em cima. Aqui não. Tá um negócio mais harmonioso, né? Então, logicamente que eles fizeram um bom trabalho, né? Mas que copiaram o design gráfico, copiaram, né? O que eu não vou reclamar, inclusive eu não reclamei, eu achei bom, porque isso aqui para mim fazia todo sentido. Talvez não seja a melhor configuração possível, né? Mas aí eu não vou entender disso, mas pelos meus playtests, isso aqui fazia todo o sentido do mundo. E se converteu no jogo aqui, e eu não vi ninguém reclamando sobre essa questão, né? Inclusive muita gente comenta muito bem no tabuleiro, né? E nunca vi ninguém reclamando de, não, isso aqui não tá claro, isso aqui não faz sentido, a posição disso aqui tá louca, né? Ninguém reclamou. O pessoal tem reclamado muito sobre o tema do jogo, que é muito superficial, digamos assim. Não é superficial porque eu montei de um jeito que ele tem uma abstração, porque eu gosto de jogo abstrato. Então esse negócio dos recursos, né? Recurso 1, recurso 2, recurso 3, o pessoal diz que poderia ser recurso com nome, com desenho e tal.
mas isso só vai atrapalhar a vida da pessoa. Não, assim, na minha opinião, né? Posso estar enganado, o pessoal que jogou pode estar certo, mas eu acho que não, porque a partir do momento que você dá nome para o recurso, aí fica com menos sentido ainda. Por exemplo, digamos que o recurso vai ser pedra e madeira, sei lá. E aí, por que aquele prédio naquela posição só pode ser construído com pedra e madeira? Porque ele não pode ter argila, sei lá, qualquer outro recurso aí, né? Então são coisas que não vão fazer sentido tematicamente, que o pessoal quer botar, mas não faz sentido quando você for jogar o jogo, né? Talvez eles pensaram assim porque acharam abstrato, aí queriam botar alguma coisa. E aqui já acabou o Distrito 6, certo? Aqui já está o tabuleiro mais recente que eu fiz, né? Não o da Vem Pra Mesa. Já estava um pouco mais bonito, ó. Mais vistoso. Já tinha corzinha, né? Então ele era, assim, eu acho um tabuleiro bonito, mesmo esse antigo aqui. Porque é simpático, né? Sei lá, essa visão isométrica o pessoal gostou muito. E por isso que talvez eles tenham optado por seguir a mesma linha, né? E aqui já vem um outro jogo, ó, Cyber Guerrilla, que eu não estou lembrado, mas eu acho que ele surgiu antes do Distrito 6 e o Distrito 6 usa ideias do Cyber Guerrilla, certo? Que ele também é um jogo de dados e você trabalha aqui com Push Your Luck. Aqui é a alocação de dados, né? Aqui é Push Your Luck. E aí ficou um jogo complexo para a ideia dele, né? E por isso que eu meio que finalizei e, entre aspas, descartei, né? É um jogo que já está pronto, funciona, certo? Diverte, mas não tem, eu acho que falta um tchan nele para deixar as coisas melhores, mas eu não sei qual é esse tchan que falta, então eu optei por não prosseguir com o jogo. Antigamente era chamado de Poções Proibidas, né? Então esse jogo pode ser basicamente qualquer tema de construção que exija múltiplas partes para construir alguma coisa. Então qualquer coisa, né? Afinal, nada é construído de só uma coisa, sim de múltiplas coisas. Aqui tem as pontuaçãozinhas, né? Na época eu sempre fazia essas tabelonas aqui para fazer pontuação. Eu gosto de jogo com pontuação, certo? Eu não gosto de jogo que seja corrida. Então, sei lá, quando você construía o seu oitavo dado você ganha, né? Eu não gosto de jogo assim, eu prefiro jogo de pontuação e por isso que meus designs já normalmente são assim, né? Até Regicida tem ponto, mas ele tem um esquema de vitória bem diferente dos outros jogos, né? Que tem a eliminação no final da partida. O que eu acho bem legal porque a eliminação no meio da partida é uma tristeza, né? Aqui várias anotações meio loucas, né? Aqui o tabuleiro de jogador, então também gosto do tabuleiro de jogador porque dá algo pessoal para o jogador para ele usar. E eu acho que é uma tendência, muito jogo moderno está usando, né? E muito jogo mais recente está usando isso aqui. Então acho que foi um acerto meu usar tabuleiro de jogador, certo? Aqui vários playtests de pontuação, anotando o custo de coisa, né? A ideia desse jogo, como eu falei, é um Push Your Luck. Basicamente você está competindo para construir robôs. Deixa eu ver se tem uns desenhos de cartinha aqui. Cadê? Pronto, aqui, ó. Isso aqui é uma peça de um robô, um braço. Isso aqui é uma perna. Isso aqui é outra perna. A ideia é que você monte vários robôs e aí cada robô tem um tipo e você tem que montar do melhor tipo. Então é um Push Your Luck com set collection, né? Só que com um tema, assim, eu acho bem atrelado, porque você vai montar o robô mesmo, cada braço, cada perna e tal, e se ele for do mesmo tipo, mais pontos você ganha, né? Aí tem uma tabelinha meio contra-intuitiva, deixa eu ver se eu acho que tá mais pra cá. Essa tabelinha aqui, ó, de pontuação, que aí quanto mais peças tiver, melhor, mas quanto mais casar, melhor. Então a pontuação máxima do robô seria 150, que seria ter ele completão, usando todas as peças do mesmo tipo lá. Então, set collection com Push Your Luck, aí você vai rolando os dados, aí tem a polícia, né? A ideia do jogo é que ele é pós-apocalíptico e você está caçando o recurso, que aí o recurso ficou essa abstração aqui porque eu usei os dados de Dice Masters, eu acho que é esse o nome do jogo, que é a reimplementação de Quorios para 1x1, né? Aí um amigo meu tinha, valeu Emerson, um amigo meu tem o jogo, né? Eu tinha, não sei se ele ainda tem, aí me emprestou os dados para fazer o protótipo. Aí hoje em dia eu já fiz os meus dadinhos mesmo, usando esses mesmos símbolos, que não faz sentido, né, assim, tematicamente, ou até faz, eu ainda botei algumas coisas, tipo, isso aqui é defesa, isso aqui é furtividade, né, isso aqui eu acho que é combate, não sei, cada coisa tem um significadozinho, que aí pelo menos para dar algum sentido, né, mas em todo caso, isso aqui é meio que abstrato, mas poderia ser qualquer, isso aqui são os recursos do jogo, né, então você está coletando isso aqui, evitando a polícia, que eu botei um peãozinho aqui só para ter um ícone, né? E aí se você estourar isso aqui você é preso, aí perde turno, então perde recurso, né? E por aí vai. E aí vai ter as cartas na mesa disponibilizadas para você construir. E aí quanto mais você rolar, né? Quanto mais você rolar, menos opções você vai ter.
né? Então tem o fator sorte, eu continuo para ver se eu tiro o que eu quero, mas aí eu diminuo as minhas opções, ou eu paro agora e construo essa peça que eu não quero mesmo, só para ter alguma coisa, né? Então tem esse nivelamento aí. Eu acho o jogo razoável, né? Não tem muito, ele não tem muita novidade, nem muita coisa diferenciada assim. Mas foi daqui que nasceu a ideia de, porque as peças como é que são? Cada tipo de peça, por exemplo, a serpente usa sempre esse morrinho e essa mascarazinha. O leão é sempre o escudo e o morrinho, né? Por aí vai. Então foi dessa ideia aqui que nasceu a ideia do Distrito 6 de casar duas coisas, né? Então esse jogo teve sua contribuição para um jogo que se tornou publicado. Várias observações aqui, ó, variante solo, joguei várias vezes, né? Várias vezes. Aí o legal de quando o jogo você consegue fazer sozinho é que você testa muito o jogo e tem muitas observações. Isso aqui dá um progresso veloz que você nem percebe. Aqui um dos manuais, né? Então o manual já estava nesse esqueminha de montar a visão geral, né? E ter o setup, aí aqui já são os itens de cada coisa. Então acho que em termos de manual eu tô bem, né? Não sei se hoje em dia, já faz muito tempo que eu não faço manual, viu? Eu tô meio parado. Já faz uns 3 anos, eu acho, ou 4, que eu não faço um manual completão assim. Ou se eu faço, eu já não faço mais com esse mesmo esmero, né? Eu faço mais... Na verdade eu faço de um jeito mais prático, que é como? Eu tiro uma foto, e aí com a foto eu faço isso aqui. Porque isso aqui dá um trabalho, viu? Porque isso aqui eu tô pegando cada cartinha, né, da figura, montando isso aqui. E aí se for modificar alguma coisa, eu tenho que mudar um bocado de coisa do lugar aqui. Aí com a foto fica muito mais fácil. Então deve fazer uns 3 anos aí que eu fiz algum manual e nessa época que eu fiz usando foto, que fica muito mais fácil. Por exemplo aqui, ó, isso aqui mudou daqui pra cá. Bicho, isso aqui pra fazer isso, depois pra fazer isso, eu perco 1 hora, né, fácil. Porque eu vou ter que montar todos os novos desenhos, pegar eles de novo, montar na mesma ideia que eu fiz aqui, e dá um trabalho, certo? Então não recomendo, ó. Inclusive eu acho que eu tenho uma postagem sobre isso, para você fazer as coisas do manual temporariamente com foto. Você tira a foto, tem os componentes lá montados, tira a foto e aí dá o nome aos componentes. Pode fazer a anatomia da carta com a própria foto, ao invés de pegar o, né? Se bem que uma foto só é ruim você tirar foto. Mas no caso de um setup assim, ou de um exemplo de jogada, né? Aí eu faço com foto mesmo, fica melhor. E aí aqui, ó, vou aproveitar que está em 17 minutos e vou entrar em Terrota e Huracan. Deixa eu ver se tem muitas folhas aqui. Dá pra ir. Tentar cobrir mais jogos, né? Se bem que depois dele sobra mais o quê?